fiz esse slide para ficar assim, surpresa, né, para todo mundo ficar... Foi desenhado por uma inteligência artificial hoje de manhã, esse robô aí no meio da lavoura. Agora eu vou começar a passar. Bom, então eu sou o Paulo, lá da Universidade Federal de Pelotas. Eu estava dizendo para o professor Juliano, meus slides parecem camiseta de Fórmula 1, né, cara? Macacão de Fórmula 1, cheio de patrocinador. Mas é tão difícil arrumar dinheiro para fazer pesquisa no Brasil que quando a gente arruma, a gente tem que agradecer cada uma das pessoas, das empresas, das instituições que de alguma forma nos ajudaram. Tá? Eu vou falar sobre inteligência artificial e sistemas ciberfísicos. Apareceu o hardware lá, foi alguém criativo que trocou os sistemas ciberfísicos do hardware. Eu vou explicar a diferença, vocês vão entender logo o que eu estou querendo dizer. Mas dá para entender hardware também em última análise. Já vi que nós tivemos essa noite aqui várias palestras sobre IA, né, que contaram, mas eu vou me atrever a fazer uma definição de IA que é a que eu uso, assim, que eu gosto, que é a capacidade de fazer uma máquina, ou de ter uma máquina para reproduzir as competências semelhantes às humanas, né? O ChatGPT foi a palestra anterior, a gente já está conhecendo bem a inteligência artificial, né? Então ela vai raciocinar, vai aprender, vai planejar e vai ser criativa como um ser humano. Isso é uma boa definição de inteligência artificial. Mas a gente pode falar mais sobre isso no final, se vocês quiserem. Minha formação é inteligência artificial, né? Graduação, TCC, que eu fui colega do professor Juliano. Depois, mestrado, doutorado, sempre foi inteligência artificial. E o que é sistema ciberfísico, né, que apareceu no título da palestra como hardware, né? Um pouquinho diferente do hardware, e o robô é um bom exemplo de um sistema ciberfísico. O sistema ciberfísico combina sensor e atuador, coisas que percebem o mundo e que modificam o mundo, né, com computação embarcada, não é de barco, é o hardware, aí que vem o hardware, né? Computação não é um computador para monitorar e controlar sistemas físicos no mundo real. Um exemplo, o robô. Um robô é um sistema ciberfísico. Ele é um computador com sensores, ele tem a visão, né, os sensores de aproximação, e tem atuadores, as rodinhas, as pernas, e ele modifica o mundo. Ele carrega uma coisa, ele empurra uma coisa, ele se mete na tua frente. Tá? Então isso é um sistema ciberfísico que sensoria e que atua no mundo. Essas definições são importantes para a gente entender o que vai acontecer na sequência dessa fala. Toda a nossa fala vai estar ambientada na agricultura orgânica, vamos dizer assim. Então esse é o plano de fundo. Eu trabalho com pesquisa aplicada e a gente aplica na área da agricultura, né? Por isso o nosso tema de fundo vai ser esse. A Universidade Federal de Pelotas, que eu atuo, tem uma tradição muito grande, né, de pesquisa nessa área, né? A gente estava comentando agora no início, a Faculdade de Agronomia tem 130 anos. Ela foi fundada pelo imperador, chamava Imperial Escola de Agronomia e Veterinária. Então, se trabalha muito com essa área. A gente tem Embrapa lá, a gente tem uma Embrapi, que é uma unidade de pesquisa nessa área. Então, o pano de fundo, a aplicação é essa. Bom, então, por que aparecia ali, né, orgânico, né? Porque isso é uma das preocupações atuais da humanidade, né? Os agrotóxicos, a gente pode chamar de defensivo, pode chamar de qualquer coisa, né? Mas é um agrotóxico, né, em última análise. O Brasil é líder mundial no agronegócio, o Rio Grande do Sul se destaca muito nessa área, e o uso de pesticida ou agrotóxico, ou como a gente quiser chamar, defensivo agrícola, só naqueles anos lá mais que dobrou, e de lá para cá não diminuiu. Então a gente tem uma quantidade muito grande de veneno sendo aplicado nas coisas que a gente come. E se a gente não aplica, a gente perde a lavoura. Então, se tu vai discutir com alguém que trabalha com isso, vai dizer, tá, mas se eu não botar o veneno, eu vou perder. E se eu perder, ninguém vai comer. Comida não vai. Morango estraga, vai o bicho lá e termina com morango muito fácil. Então, as frutas, principalmente, que é o que eu vou mostrar, vou entrar em mais detalhes daqui a pouco, são muito suscetíveis às pragas. Para combater as pragas, precisa agir. E hoje a gente age com agrotóxico. Parênteses rápido. O agrotóxico para o agricultor é praticamente receitado pelo cara que vende o agrotóxico. Então ele vai lá, ele está numa fazenda, ele vai na outra e diz, ó, deu lá a grafolita lá nos ETs. Se tu não botar o veneno aqui, vai dar no teu também. Aí ele já vende, prescreve, passa para o avião. Tá? Então é um controle muito sem controle.
hoje em dia, assim, principalmente do pequeno produtor. Mas existe uma alternativa para isso, que é o controle biológico de pragas, que eu vou falar mais adiante agora, e todo o cenário que a gente vai discutir está envolvendo monitorar a praga e controlar a praga sem usar agrotóxico ou tentando diminuir o uso de agrotóxico. Esse é o pano de fundo da pesquisa que eu vou mostrar para vocês agora, que envolve inteligência artificial e sistemas ciberfísicos. Aquela ali é a mosca da fruta. É uma das pragas mais importantes que tem, principalmente na laranja, no pêssego, na uva. Bom, enfim, é uma praga de verdade. Eu trabalho, então, com monitoramento de Ceratides captata, que é essa mosquinha aqui. Essa foto foi tirada por mim numa plantação, então não é fácil, não é difícil achar elas, né? Com o meu celular, então estava ali o bicho. E a Grafolite molesta, que é uma espécie de mariposa, que também é uma praga. Então, o que eu vou mostrar para vocês é a inteligência artificial e sistemas ciberfísicos aplicados ao monitoramento da população desses dois insetos praga. Como é que é feito isso hoje na lavoura, né, nas plantações? Se o cara quiser monitorar, porque ele não monitora, a maioria não monitora. Aí, não, mas eu vou monitorar, eu estou na fronteira do conhecimento aqui da técnica, no meu pomar. Aí ele faz assim, ó, é uma armadilha, parece uma pastinha daquelas de plástico, e ali vai um piso adesivo, isso aqui que tem cola, e aquilo aí é o feromônio. Aquele feromônio atrai os machos e eles vão grudar aqui. Isso aqui é quadriculado assim porque vai uma pessoa de 7 dias, tira aquilo ali e conta quantas tem. E preenche uma planilha. Então, de 7 dias, uma pessoa caminha na lavoura, encontra essa armadilha, tira aquele plástico, aquele piso adesivo, conta quantas tem. Num experimento do ano passado, os caras lá da Embrapa colocaram um monte de botão de roupa nas armadilhas. Eles não apareceram no relatório. As pessoas não estavam indo lá olhar. O cara estava em casa e botava, hoje tem 8. Ele nem ia lá olhar, porque é um trabalho humano intensivo, sujeito a erros, é insalubre, é custoso. Isso aí está lá no meio da lavoura, o cara tem que caminhar até lá, com as portas, chega lá, conta no sol, todos 7 dias. Então é um monitoramento muito rudimentar. Esse é o método. Quem usa isso. Quem usa, quase ninguém usa. O que a gente fez? A gente fez uma armadilha inteligente, a gente fez um sistema eletrônico, hardware. Alguém viu essa imagem antes e colocou o título hardware. É um hardware que foi desenvolvido por nós, que é um computadorzinho que captura e processa as imagens com o objetivo de identificar os insetos que estão ali em tempo real. Ou tempo real é um nome técnico que não deve se usar, mas quase de hora em hora. Tá? Então a nossa ideia é, a gente tira uma foto, a gente monta uma armadilha, precisa olhar que tem um negócio de plástico aqui, de acrílico, né? E aí vai se transformar numa armadilha assim. Isso aqui é a nossa armadilha que foi projetada, construída no meu laboratório de pesquisa, que é aquele que apareceu ali, que era o SciFi, que é o Laboratório de Engenharia de Sistemas Ciberfísicos. Sci-Fi Lab, como a gente chama. Então a gente projetou e desenhou essa armadilha aqui, aquele acrílico fica aqui, e lá em cima fica todo o circuito, que é alimentado por uma bateria. Então ali tem uma câmera de alta definição, 4K, que vai tirar uma foto do piso adesivo. Né? Essas armadilhas elas compõem uma rede. Então é como se fosse assim, tem uma armadilha aqui que ela fala com a outra, um sistema de comunicação ad hoc, usando o protocolo Zigbee. Então ali tem uma plaquinha, um Arduino, que tem uma plaquinha de comunicação de rádio, XBee, que chama, que é o protocolo Zigbee. Então quando eu boto uma armadilha aqui e boto outra aqui e ligo, ela acha a vizinha dela e sabe que ela tem que se falar com a vizinha dela. E ela vai falar com a vizinha dela, até chegar num computador em algum lugar. Então é uma rede de sensores sem fio. Se vocês procurarem, existem teorias técnicas sobre redes de sensores sem fio. Então a gente trabalha com essas armadilhas compondo uma rede de sensores sem fio. A comunicação é um com o outro até chegar no destino. E isso aqui é a imagem que a nossa câmera captura. É ruim assim mesmo, porque fica abafada ali, às vezes tem luz, às vezes não tem luz no ambiente, quando tem sol, quando não tem sol.
E isso aqui está bem poluído porque a gente fez em ambiente controlado, a gente fez num laboratório. A gente solta as moscas no laboratório, elas vão ali, posam, colam, para a gente ter quantidade para poder trabalhar, né? Se a gente deixar na natureza, ninguém vai deixar ficar com tanta mosca assim, porque vai destruir a plantação, vai jogar é um ambiente não controlado. Eu tenho que falar mais devagar. Então, a gente usa aprendizado profundo, que é uma técnica de inteligência artificial, também embarcado naquele hardware. Então, ali também tem uma Raspberry Pi, que vocês já devem ter ouvido falar, que tem um algoritmo de inteligência artificial de aprendizado profundo, que é uma rede neural convolucional. Então, a gente treinou uma rede neural convolucional, que vai ali embarcada, que vai, então, detectar naquela foto quais daqueles coisas que estão colados lá são as moscas da fruta e quais são aquela mariposa, a grafolita que eu falei para vocês. E isso tem que ser automático, né? E aí ele tem que transmitir para a vizinha, para a armadilha vizinha dele, que vai transmitir para a armadilha vizinha, até chegar no computador, e tem um sistema na internet que lê todas as armadilhas que estão espalhadas, é uma a cada 5 quilômetros, ela cobre um raio de... Não, é uma a cada 1 hectare. Para ficar bom, tem que ser uma a cada 1 hectare. Então, a cada 100 por 100 por 100, assim, vai uma armadilha no meio, para formar a rede. E aí isso tudo se comunica com um sistema web que sabe quanto que tem naquele talhão da fazenda de insetos. Tudo isso a gente desenvolveu no laboratório com financiamento que deu no final, eu vou dar mais detalhes. Então, eu vou entrar um pouquinho mais para aqueles que se interessam na área de IA, no que a gente fez, né? É uma rede neural convolucional que a gente usou o Imaginet para fazer ela é pré-treinada, né? Então a gente faz transfer learning, então ela foi treinada com imagens, um banco de imagens, então ela já tinha, essa rede neural não era crua, ela já era pré-treinada com imagens da vida real, pessoa, cachorro, bola, então ela já vinha pré-treinada. A gente chama isso de transfer learning, a gente pega um aprendizado de uma coisa e transfere para o que a gente quer ensinar, e a gente usou vários modelos de redes neurais convolucionais, a Inception, que é uma das mais famosas, a ResNet também é muito famosa, essa aqui também, e a SqueezeNet tem esse nome porque ela é squeeze. Ela é esmagadinha para botar dentro da Raspberry, para botar dentro do hardware. Né? Ela não roda, ela roda bem com pouco poder computacional. Então, a gente usou, nos fundamentos do aprendizado profundo, o Transfer Learning e o Augmentation. Eu vou mostrar o que é o Augmentation, para quem não conhece, daqui a pouquinho. O Augmentation serve... Como é que a gente treina uma rede neural convolucional? Né? A gente dá exemplos. Então, a gente mostra a mosca, mostra outra mosca, mostra uma abelha e diz, não é uma mosca. Mostra uma folha, não é uma mosca. Esse aqui é a grafolita, esse aqui é a grafolita. Então, a gente vai dando exemplos. E ela já estava treinada com objetos. Muito obrigado. Ela já estava treinada com objetos e ela passou a ser treinada com as moscas e com a grafolita e com a mosca da fruta. Quando a gente estuda aprendizado profundo, a gente aprende a lidar com as métricas. Como é que a gente consegue dizer se a rede neural convolucional aprendeu ou não aprendeu? Então essas métricas são as conhecidas. Eu não vou entrar em detalhes sobre elas, eu só quero que vocês vejam uma vez na vida elas para depois conseguir estudar mais. Mas a acurácia, por exemplo, são os verdadeiros positivos. Ou seja, aquelas moscas da fruta que a rede neural disse é uma mosca da fruta, e ela era uma mosca da fruta. Então, esses são os verdadeiros positivos. E aí tem os falsos negativos, que a rede neural disse, isso aqui não é uma mosca da fruta, e é uma mosca da fruta. Isso não pode acontecer. Falsos negativos, para mim, é muito ruim, porque eu prefiro que ele me diga que uma abelha é uma mosca e alguém vai lá olhar, do que ele tem uma mosca e ele diga que é uma abelha, porque daí ninguém vai dar bola e quando tiver mosca é demais. Já é tarde demais. Então, a gente usa essas métricas aqui para saber quanto que a rede neural está aprendendo em função dos exemplos que a gente está mostrando para ela. Então, a arquitetura da nossa abordagem, isso aqui foi construído por um aluno de mestrado,
é uma arquitetura baseada naquelas que eu mostrei para vocês. Então a gente tem... Tudo isso aqui foi inventado, né? A gente foi trabalhando e vendo como fazer. Então a gente pega a imagem do piso, isso aqui é o feromônio, tá? Porque tem o feromônio comprado, que é uma coisa bonitinha, e tem aquele que a gente faz lá, que é mais barato. Então a gente pega um papel ali e bota coisa dentro. Então esse aqui é o feromônio e aqui é o piso. Tem 2 feromônios, né? Porque a grafolita tem, por óbvio, né? A mosca da fruta uma coisa e a mariposa outra, né? Então a gente põe os 2 feromônios ali para atrair as duas ao mesmo tempo. Tá? Então a gente pega a imagem pura, a gente faz umas filtragens nela para destacar para pegar o contraste, né? Quais são o que tem ali que nos interessa, que não é fundo branco, né? Recentemente a gente tirou essa coisa com esses risquinhos aqui, a gente conseguiu o piso adesivo sem as marquinhas, que as marquinhas atrapalham, né? Que é coisa preta também ali, né? Risquinho pretinho, confunde com as coisas que estão ali. Então a gente conseguiu o fabricante que faz piso adesivo sem os risquinhos. Aí ela identifica as zonas de interesse, né, pelos contornos, e aí ele passa um algoritmo aqui que transforma em caixinhas de 100% pixels, que são assim, ó. Então, a partir da imagem que ele foi lá, ele foi aplicando técnicas de processamento de imagem e cria essas regions of interest, né? Esses ROIs, que são os quadradinhos onde tem uma coisinha preta ali, que pode ser qualquer coisa. Aí a gente passa por uma rede neural convolucional, que gera uma saída, e essa saída vai no Multilayer Perceptron, que é uma rede neural bem simplesinha, que consegue dizer para nós o que é ceratite, o que é grafolita e o que é outra coisa. E ele diz lá com uma porcentagem, 80% de chance de ser uma ceratite, 12% de chance de ser uma grafolita, 0,08% de chance de ser uma folha, ou qualquer outra coisa. Isso é a saída do algoritmo. Então, o que deu maior aqui é o que a gente diz que classificou como ceratites. Aqui tem a visão maior, lá no fundo, para tentar enxergar melhor a nossa arquitetura. E são algoritmos simples de processamento de imagem aqui no meio do caminho, que tem esses símbolos aqui só para dizer que tem constantes que determinam onde está, onde que corta, como que corta, né? Quanto de preto, quanto de cinza. Então a gente treinou com um conjunto de dados de 662 imagens que a gente produziu em laboratório, laboratório tanto dentro de casa quanto laboratório na rua, tá? Porque a gente também faz isso com moscas estéreis, né? A visão, pô, o Paulo solta as moscas da fruta na fazenda lá, os caras vão tocar o horror. Não, a gente faz com moscas estéreis, a gente esteriliza elas no raio-x, né? E aí a gente pode soltar elas, não tem problema. Então a gente solta na lavoura, aquela que eu tirei a foto era estéreo, né? Então a gente solta na lavoura e ela não se reproduz, né? Ela estraga aquele pomar, mas ela não se reproduz, né? A larva. Mas o pomar é de experimentação, ela não drapa, né? Não é de ninguém. É para isso mesmo. Então, essas 662 imagens viraram 22.479 regiões de interesse, e elas foram todas identificadas por um especialista. Um sujeito passou dias e dias olhando para essas moscas, abelhas, folhas, dizendo: é uma mosca, não é uma mosca, é uma mosca. Ele passou horas fazendo isso. A gente fez um sistema web para ele fazer isso, porque se tivesse que botar no Excel não ia dar certo, né? Então é um sistema web. Música, próximo. E a gente fez 2 vezes para fazer double check, né? Para garantir que o especialista estava acertando minimamente. Então, o nosso conjunto de treinamento é de 17 mil imagens, nosso conjunto de teste é de 4 mil imagens, está separado assim. Tem uns vieses aqui, para quem entende de redes neurais, tem uns vieses aqui meio esquisitos, mas a gente lidou com isso. E a gente fez, então, treinamento, teste e validação, que é o protocolo que a gente usa, né? A gente pega um pedaço, treina um pedaço, testa, aí bota tudo aquilo fora, depois valida, né? Ó, funcionou. Ele nunca viu essa imagem e ele disse que era uma mosca. Ele nunca viu essa imagem antes e ele disse que é uma mariposa. Aqui a gente vê um pouquinho melhor o que é o augmentation, né? É isso aí mesmo, o augmentation tabajara, né, que é do meu tempo. A gente pega a imagem e gira ela, ela vira 4 imagens diferentes, né? Porque é a mosca assim, a mosca assim, a mosca assim, a mosca assim. Então a gente pega um dataset, um conjunto de dados que é pequeno, porque só tem uma foto, e transforma em 4, girando. Aí a gente dá augmentation no negócio.
Depois a gente gira só um pouquinho, assim, a gente gira aleatoriamente um pouquinho. Aqui. A gente gera mais 4. Então a gente dá uma giradinha nela, gera mais 4. E aqui a gente dá um borrão nela aleatório também. A gente vai lá e mete um pixel aqui por cima aleatório. A gente gera mais 4. Então uma imagem se transformou, né, pelo nosso augmentation. Esse é o nome certo, eu estou brincando, mas é isso. Esse é o nome. Com a nossa técnica de augmentation, a gente transforma em 12 imagens o que era uma. Então, quando a gente tem pequenos datasets, a gente consegue aumentar o dataset com essa técnica. E também ele só foi verificado uma vez pelo sujeito, né? Então a gente já sabe que ali é uma mosca da fruta. Então a gente ganha também com isso. Tá? Então, são técnicas de aprendizado de máquina, né? Redes neurais convolucionais é o estado da arte do aprendizado de máquina hoje. Assim. Bom, e o que a gente conseguiu de tudo que a gente fez? A gente conseguiu uma SqueezeNet com essa performance aqui, que é um F1 score de 90 para Ceratix, um F1 score de 87 para Grafolita e 64 para o resto. Isso é muito bom. É muito bom. Se tu olhar, se tu faz coisas, se tu olha o F1 score e tu faz coisas de A, tu olha para esse número e fala, tem alguma coisa errada. Tá bom demais. Claro que eu falei isso pro meu aluno, né? Não. Tá. Aí a gente teve que ver de novo, testar de novo e realmente esse é o desempenho. Aqui é uma matriz de confusão que a gente chama Confusion Matrix, né? Que mostra o que era uma ceratite que foi identificado como uma ceratite. O que era uma ceratite que foi identificado como uma grafolita. Olha como foi pouquinho, né? O que era uma grafolita que foi identificado como uma ceratite. Essa é a ideia da matriz, né? O que ele viu, o que ele deveria ter visto. O que ele viu, o que ele deveria ter visto. Então a gente teve... Só por aqui tu já consegue ver, né, que na diagonal da matriz, né, pouca coisa ficou de fora, né? Então é um desempenho bastante importante. Cara, esse trabalho é um trabalho de 6 anos. Então, são dissertações de mestrado, são alunos de graduação, de iniciação científica, de engenharia. Né? Então, não é um trabalho como uma empresa, uma startup, que eu vou depois falar mais sobre ela. Então, isso não é um trabalho de um dia para o outro. Né? Deu muita coisa errada, deu muita coisa certa. Eu estou mostrando para vocês o resultado final de 6 anos de trabalho, muita gente metendo a mão, né? Se esforçando. Bom, e isso aqui que é o resultado final do nosso projeto hoje. A gente tem uma IA que consegue 88,56% ou 90,60% de acerto, vamos chamar assim, e um humano que atinge 85% de acerto. Então, nós já conseguimos mais que um humano que é contratado para fazer aquele trabalho ali. Quando ele vai, né? Quando se preste comendo, não vai. Ele não vai. Então, quando ele vai, quando o humano vai, ele vai de 7 dias. O nosso sensoramento é de 2 em 2 horas hoje. Ele termina, a gente não tem luz artificial na armadilha, então ele termina no entardecer e só religa no dia seguinte. Claro que quando a gente fez o protótipo, né, da nossa armadilha, a bateria durou 15 minutos. A Raspberry consome muito, aí tu tem que começar a desligar serviços, tirar coisas da Raspberry, tu desliga o USB, desliga um monte de coisa, tu começa a economizar. Aí tu descobre que a Raspberry não tem um sistema de hibernação, ela não dorme, aí tu põe um Arduino com um clock só para acordar a Raspberry. E isso é o processo de engenharia por trás de uma tecnologia dessas. Aí tu dizer, quantas empresas no mundo fabricam armadilhas como essa hoje? 2. 2 outras empresas no mundo fabricam armadilhas como essa. Quando a startup me procurou no meu laboratório e disse, Paulo, a gente tem uma ideia de fazer uma armadilha, eu falei, cara, barbado, deixa pra mim, vamos lá. Quantas empresas fazem isso aí? Na época eu tinha uma. Eu falei, não dá, não vou conseguir. Vai embora. Mas a gente não tem pressa, uma startup, a gente vai fazer outras coisas. Eles fazem essas moscas para comer, para transformar em comida. Tem uma larva dessa mosca que vira comida para bicho. Eles fazem um monte de coisa, né?
Startup é assim, né? Então para lá, pivota para cá, pivota. Na época eles achavam que isso era um baita negócio, mas que ia demorar. E demorou mesmo, né? Porque os problemas de engenharia vão surgindo como eu disse, a bateria tá maravilha, funciona, dura uma semana. Aí a nossa armadilha não durava nem uma semana. É a mesma coisa que tem que trocar a bateria e vai lá e lê o piso. Né? Nossa armadilha hoje funciona há 30 dias, pelo menos. Né? Ligando de 2 em 2 horas, mandando dados de 2 em 2 horas para o sistema. Qual é o gargalo hoje das nossas armadilhas? A comunicação entre elas. Essa rede ad hoc com protocolos ZigBee, com os XBee, é muito legal na teoria. É uma porcaria na prática. Os caras vão dizer, não, liga 2 km, é que nem aquele radinho que tu compra pro teu filho, 2 km, o cara está na cozinha, vai. Ninguém ouve, né? Ninguém ouve, né? Do outro lado não pega o radinho. Os XP são assim, eles têm uma... os caras publicam os papers, é lindo nos papers. Né? A gente faz muito, quem faz pesquisa aplicada, lê o paper e diz, é isso que eu preciso. Tu põe no pomar, tem uma fruta madura no meio do caminho, parece que o troço está na fruta e acaba o raio de comunicação. Quando a gente instalou no pomar, no primeiro dia foi uma frustração horrível. 2 armadilhas, para uma enxergar a outra, eu praticamente tinha que... Vem pra cá. Enxergou. Aí botamos um LED para poder saber quando estava enxergando uma outra, porque não era óbvio. Então hoje o gargalo é a comunicação. O pessoal no modelo atual, que eu já não tenho trabalhado muito com esse projeto, mas quem está trabalhando hoje esse projeto tem financiamento da FAPERGS, né, da nossa FAP aqui do Rio Grande do Sul. A startup ainda existe, apesar de não viver disso, e eles estão trocando isso aí por 3G. Já está quase mais barato fazer cada armadilha falar direto com o servidor do que fazer essa rede ad hoc que a gente bolou lá há 7 anos atrás. Então, as limitações da tecnologia que a gente descobre quando vai levar para campo essa tecnologia. Quem quiser ler o paper, ou mais sobre as redes neurais artificiais que a gente criou, ele está publicado na CM Transactions on Intelligent Systems and Technology, chama Deep Learning Embedded into Smart Traps for Fruit Insect Pest Detection, e está disponível nesse QR Code. Esse é o nosso paper. Publicamos nosso paper. Tudo que a gente fez de software, toda a parte de software está publicada nesse paper. Toda a parte de hardware eu não vou contar para ninguém, porque senão a empresa vai nos brigar com a gente. Né? Nosso diferencial não é o software, porque qualquer um faz esse software, é só gastar 5 anos. Mas o problema é o hardware. O hardware não dá. O hardware é um pesadelo. Quem trabalha com sistema ciberfísico, quem trabalha com robô, eu trabalho com armadilhas e com robôs e com drones, vocês vão ver agora o assunto é drones, sabe o pesadelo que é trabalhar com coisas do mundo real. Eu sou da ciência da computação, né? Nós trabalhamos com simulação, como é uma delícia, tudo funciona no simulador, no paper, no Python. E quando tu bota aquele negócio numa roda, a roda não anda. Ele diz que andou e a roda não andou. Então quando entra no hardware, é um pesadelo. Nós ficamos 6 horas um dia para tirar um drone de cima de uma árvore. Meu aluno o professor está funcionando. Puta, lá em cima. Chamamos um amigo que era escalador. Olha, rapaz, 6 horas o drone de cima da árvore. O drone mais caro, não podia nem deixar ele. E nem foi nós que tiramos, né? Foi o peão que falou. Chegou o peão. Eu falei, o que vocês estão fazendo? Vocês estão tentando tirar? O cara subiu em 3 braçadas, subiu lá, tirando. Tinha chamado até um escalador montanhista. O peão foi ali, subiu, tirou o peão. Distância, puxa. Vamos lá. A gente está falando desse monitoramento da praga, né? Por que então a gente faz essa armadilha aqui, monitora bonitinho, né? Para que a gente possa saber quantas moscas tem lá. Porque se tiver 2 moscas da fruta, tem que aplicar veneno. Se tiver 2 moscas da fruta nas armadilhas, em todas as armadilhas, tem que aplicar o veneno, tem que jogar agrotóxico, senão vai perder o pomar. E nós vamos comer bergamota com agrotóxico. Pelo menos bergamota descasca, né? Morango que não descasca. Então, o que a gente quer fazer? O que a humanidade deveria fazer? Não deixar essas moscas chegarem à fase adulta. E aí a gente vai falar agora de controle biológico de praga.
Eu não preciso jogar o agrotóxico, eu não preciso jogar veneno, eu posso fazer um controle biológico. Tem tecnologia para isso. Como é que funciona essa tecnologia? Eu trouxe um exemplo para vocês de um agente biológico que a gente usa, que é o tricrograma, que é essa vespinha aqui, tá? Eu nunca trabalhei com esse cara aqui, mas o princípio é o mesmo. Então eu vou usar esse exemplo porque estava esse desenho bonitinho pronto na internet. Esse cara aqui é a praga. Ela põe ovos, que vão virar larvas, pupa e mais um monte desses caras aqui. É assim o sistema de reprodução deles. Ovo, larva, pupa. E vai embora, vira mariposa. E essa mariposa aqui é a praga. A gente fabrica vespas do tipo tricrograma, fabrica, né? Folhem elas para se reproduzir no ambiente controlado. A gente torna elas estéreis com raio-x, né? Bota numa máquina de raio-x mesmo, de osso, aqui. A gente tem velha lá e bota um monte de ovo dela e ela vai ficar estéril. É bem simples, parece muito sofisticado. A gente esteriliza, bota num raio-x velho lá e tá. Só que não pode ficar na mesma sala, né? Tem que avisar o aluno, tia, tu não fica, liga e corre. Não pode ficar exposto aos raios-x, tia. E aí, essa vespa, ela põe o ovo dela dentro do ovo da mariposa, que é a praga. E aí ela come o ovo da outra e a outra não nasce. Então ela interrompe esse ciclo aqui, nesse momento. Ó. Então quando os ovos desse parasita, dessa praga, vão crescer, ela vai lá e põe o ovo dela dentro, ela consome, ela come para se criar esses aqui, nascem os dela, essas vespinhas aqui, e essas vespinhas não se reproduzem e morrem na natureza. Isso é o controle biológico de praga que funciona para... Essa vespinha aqui é mágica. O tricrograma, ela põe um ovo em qualquer ovo de qualquer coisa. Acho que de galinha não consegue, né? Mas ovo de qualquer inseto, ela serve para os dois insetos que eu trabalho ali, a mosca da fruta e aquela outra mariposa, a grafolita. Então ela serve para os dois, ela ataca muitas pragas. Só que para eu aplicar esse cara aqui, eu tenho que identificar muito antes a quantidade de praga que está na lavoura. Porque se tem duas, eu já tenho que botar o veneno, já tem demais. Se eu achar uma, eu posso soltar umas tricrogramas lá e as tricrogramas vão acabar com ela, não vai se reproduzir. E eu controlo a praga biologicamente, sem botar veneno. Agrotóxico. Então isso é um caminho muito importante para o futuro. Então, se eu tenho aquele sistema de monitoramento sofisticado, monitorando a minha plantação, meu pomar, né? E aí eu descubro que tem alguma coisa, eu tenho que aplicar esse cara aqui. Se eu quiser fazer o controle biológico, sem veneno, limpo, vai ser orgânico o meu resultado da minha plantação. Eu tenho que fazer mais um trabalho manual do inferno. Essas cartelinhas aqui têm ovos do tricograma. E aí o cara vem, destaca um cartãozinho daqueles ali, caminha 10 metros, joga o cartãozinho. Caminha 10 metros, joga outro cartãozinho. Caminha 10 metros, joga outro cartãozinho. Aí aquele cartãozinho apodrece, os ovos saem e aí solta, nasce as vespinhas daquelas lá. Então esse é um trabalho que também, esses ovos são implantados manualmente, não tem meio para fazer de forma inteligente, um caminha, joga, vai andar de moto, não dá para ficar andando de moto ou de cavalo, não, tem que ser a pé, é muito, muito laborável também esse processo. E a gente pode substituir isso por drones. Por avião não funciona. O avião tem que largar muito baixo, não consegue fazer aplicação de tricograma com aqueles caras que aplicam veneno. Então, mas dá para fazer com drone. Esse aqui é um drone de verdade que aplica tricograma de verdade que está aqui. Isso aqui está granel, né? Não está naqueles cartãozinhos. Parece uma farinha. Esse dia eu levei para casa, tem que cuidar, botando os ovos de tricograma. Né? Então, é uma alternativa bastante ecológica, ecológica e bastante sustentável para controlar. Só que voar com drone ainda é muito rudimentar. Quem trabalhou, ou trabalha com drone sabe quão rudimentar é fazer um voo de drone. Os drones não são robôs, eles são carrinhos a controle remoto.
A gente pilota eles e leva onde ele quer. No máximo, a gente consegue traçar uma rota antes, para ele percorrer aquela rota. Então, tem vários problemas. A bateria do drone dura pouco também, ele faz voos de 20, 25 minutos, o vento interfere, tudo é um monte de confusão que a gente precisa tratar. E a gente trabalha com isso também, teses de doutorado, dissertações de mestrado e pesquisa aplicada nessa área aqui. Então, o que a gente fez? A gente tem várias pesquisas de doutorado correndo em paralelo. Tem uma que tenta achar o melhor jeito de voar para largar o tricrograma. A gente tem um algoritmo que faz assim e vai fechando, e tem um algoritmo que faz assim. Qual que é o melhor? A gente está descobrindo os melhores, está criando percursos e estudando técnicas para achar o melhor caminho para áreas irregulares. Se for um quadradinho, faz assim. Mas se for uma área toda irregular, como é que faz? Faz assim, faz assim. Ele sempre voa um ângulo em relação ao vento, não pode ter vento, né? O vento atrapalha muito. Então, o que eu vou mostrar para vocês é um framework que a gente construiu. Tem uma aplicação web que gera rotas. E essa aplicação web gera rotas que a gente tem estudado nas teses e dissertações. Então, tu determina a área que tu quer cobrir, seta alguns parâmetros, como a altitude que tu quer voar, né? Dependendo da lavoura, tu vai escolher, né? Se for bergamota, se for morango, tu vai escolher a altura de voo, tu vai colocar a distância que tu quer entre uma linha de voo com relação à outra, tudo é configurável, né? Nesse framework. E ele gera automaticamente a cobertura, o voo de cobertura. E aí tu carrega no drone, o drone decola sozinho, faz o voo de cobertura e posa sozinho. E aí tu carrega um novo voo, ele decola sozinho, faz o voo, pousa sozinho. E ele faz coberturas, por exemplo, numa área como essa. Isso aqui é um experimento real, a gente foi lá, marcou essa área. Esse seria um voo completo, mas não é possível voar, o drone não tem bateria para isso, então o algoritmo separa nos dois melhores caminhos, ele já marca onde que o drone pousou, para onde o drone tem que decolar. Tem as áreas que são proibidas de voo, a área que tem que aterrissar, porque é a área que eu consigo chegar para trocar a bateria. Tudo isso o framework trata, e os algoritmos de planejamento de voo, a gente chama isso de algoritmos de planejamento de voo, determinam para a gente. Então, a gente tem hoje um framework para fazer missões de cobertura de terreno, como a gente chama, né? Que é isso, cobrir um terreno. Esse drone que voa, já voa com o dispositivo, mas ele não voa soltando o tricrograma, né? Mas ele já está em aplicação na empresa que é a nossa parceira. Então a gente testou com voos reais já, e é impressionante a agilidade que o sistema deu para o sujeito. O sujeito chegava ali antes, via a área no satélite, desenhava ele na mão, desenhava na mão a rota, decolava, aí cobriu só até aqui, tá? Aí ele pousava aqui, caminhava, muito lento o processo, carregava. Claro, a gente está melhorando, esse projeto é mais recente do que aquele outro. O framework está pronto, alguns algoritmos já estão em teste no framework, outros ainda não. Mas a gente consegue uma precisão que é entre as linhas, né, muito maior do que um humano fazendo o desenho, né, determinando as distâncias, e reduz o tempo a 1% do tempo que o cara gastava antes para o cara fazer um voo. Então a eficiência hoje da aplicação do tricrograma com os drones dessa empresa é muito maior que qualquer outro do mercado, porque só eles estão usando essa plataforma. E vejam, a gente está trabalhando com algoritmos que escolhem o melhor voo para economizar mais bateria. Então, no meu algoritmo lá, na minha plataforma, ele voa mais com a mesma bateria, porque ele faz um caminho mais eficiente. Tem uma tese de doutorado que estuda isso. O meu aluno de doutorado atual, que está trabalhando nisso, ele está dividindo áreas grandes em sub-áreas. O que é melhor? Fazer dois voos, tratar uma área como se fosse dividida ao meio, com duas sub-áreas, ou pegar um voo completo de uma área e dividir em voos menores? O que é mais eficiente? Ou um híbrido disso? Com que caminhos? Então, isso que a gente está trabalhando hoje. Então, já estou chegando no final. Esse projeto, então, todo esse projeto é
motivado pela redução ou eliminação do uso do agrotóxico nas lavouras. A gente trabalha, a startup que desenvolve essa armadilha é a Partamon. Ela está incubada na incubadora da UFPEL. A Partamon, então, teve o financiamento recente da FAPERGS, mas ela era financiada pelo Google. Durante 2 anos consecutivos, nós ganhamos o Latin American Research Award da Google. Então, esse projeto, durante 2 anos consecutivos, foi premiado pela Google. A gente ganhava dinheiro, a gente ia para Minas Gerais, lá na sede deles. Foram 12 brasileiros premiados nessa época, e eu e meu aluno fomos premiados. Nós dois ganhávamos grana para fazer o projeto acontecer, né, para comprar esses hardwares todos, tudo do Mercado Livre, do AliExpress, com o dinheiro do Google. Então, o cara do Google diz, ele não dava dinheiro assim burocrático, ele não dizia, toma o dinheiro e aí tu tem que gastar, fazer coisa de universidade, de centro de pesquisa, licitação e tal. Não, ele me pagava uma bolsa. Ele dizia, eu vou te pagar 2 mil por mês e tu vai fazer esse projeto acontecer. E eu pegava essa bolsa, comprava coisa da China, comprava as coisas para a gente fazer funcionar, pagava isso, pagava aquilo. E é o jeito que o Google consegue financiar no Brasil hoje sem burocracia. A fundação lá da Federal de Minas Gerais pagava uma bolsa para mim e para o meu aluno. Meu aluno era uma bolsa de doutorado, para ele fazer doutorado. Para mim era para eu comprar as coisas, para fazer o projeto acontecer. Então, 2 anos seguidos a gente teve o financiamento da Google que nos permitiu fazer muita coisa. Porque quando a gente pensa que a gente tem que comprar esse monte de hardwarezinho, comprar esse monte de coisinha, aquele plástico para montar a armadilha, tem que comprar. No início a gente desmontava as pastas lá da universidade, acabou as pastas do arquivo, cadê? Tá tudo lá no laboratório do Paulo, 15 pastas lá desmanchadas, recortando para montar. A gente compra agora, hoje a placa inteira, e daí já consegue fazer uma coisa mais sofisticada. A primeira era um Frankenstein, azul, amarelo e vermelho, 3 pastinhas faziam uma armadilha. Então, esse é o projeto das armadilhas inteligentes. Ele já está muito maduro, ele está num nível de... Tem aqueles níveis de inovação, né? Ele está no nível daqueles lá que já conseguem apoio da FINEP. A gente quase conseguiu o FINEP o ano passado. O que é incrível é que a gente não consegue nenhuma empresa que planta, né? Que tem frutas, nenhum empresário do ramo, nenhum agricultor, para comprar e colocar em teste esse negócio na sua fazenda. No seu pomar. A gente não consegue ninguém que queira fazer isso. Por quê? Porque é arriscado, né? Se eu deixar esses caras lá monitorando e der a praga, eu vou perder a lavoura inteira, quem vai me pagar? A gente propôs, deixa metade para nós, metade tu põe agrotóxico. O cara disse, não, estou louco, eu perco metade com essas coisas, esses plásticos que estão botando aí. E quanto custa? Custa R$2.000 cada uma das armadilhas. É impossível. Só que ele gasta R$100.000 em veneno, né? Mas comprar as armadilhas... A gente luta com uma coisa que sempre se fez assim. Mas assim é que funciona. Assim tá tudo certo, tá funcionando. Até o dia que os órgãos internacionais vêm e dizem assim, tu quer vender bergamota para a Austrália? Não pode ter agrotóxico. A Austrália não compra a bergamota brasileira com agrotóxico. Tem que ser orgânico. E aí os caras estão tudo apavorados. Então daqui a pouco esses caras vão conseguir vender essas armadilhas e nós vamos ficar ricos. A gente tem que ter paciência para ficar rico. Nós estamos tentando ficar rico há quanto tempo, né, Juliano? Nós tentamos ficar rico junto numa startup, eu e o Juliano, lá em 2000. E não ficamos ricos. Passamos longe. Se tudo der errado, a gente ainda pode ser professor, né? Contar para os outros tudo que a gente fez errado. E do lado de cá está o nosso drone, né, que é a empresa que trabalha com a gente, é uma startup, chama Birdview. A Birdview é lá de São José dos Campos, não é do Rio Grande do Sul. A gente já teve financiamento da Petrobras para trabalhar com drone, foi uma grana boa, assim, permitiu comprar drone e fazer coisas acontecerem. E a gente tem também financiamento da Embrapa hoje, lá de São Paulo, que é a Embrapa que trabalha com drone. Tem uma Embrapa que trabalha com drone lá em São Paulo, que é a nossa parceira nesse projeto. Então esse projeto é praticamente todo tocado só pelos meus 2 alunos de doutorado. Eles que falam com a Embrapa, eu ando bem afastado disso, e é um projeto que está assim, muito rápido. Em 2 anos já está sendo aplicado pela empresa e já está colhendo resultado. Né?
Esse ano não vamos ficar ricos, não deu tempo, né? Os caras já estão ficando ricos com eles e nós ficamos com o pincel na mão. Quem faz ciência, né, que, como numa universidade, tem alunos e essas coisas vão acontecendo, a gente perde o controle em determinado momento. Né? A empresa pega a tecnologia e sai usando, e até tu dizer para ele, não, peraí, tia, 1% disso aí é royalties para a universidade, que nós fizemos aqui, ó, lá no laboratório. Já foi. Já. É difícil, às vezes, esse outro lado também é difícil, né? A indústria não pega conhecimento, às vezes, e toca. Mas está muito legal de ver esses... Nós tentamos com uma empresa gaúcha, a Sky Drones, uma empresa de drone no Rio Grande do Sul, ela fabrica drone para aeronáutica. Eles são bons aqui, são de Porto Alegre. O Carlos Henning, conheceu, Juliano, aluno da Facate, da concorrência aqui local, e ele tem uma empresa de drone, assim, mas com ele não deu certo. Ele não trabalhava com isso na agricultura e acabou ficando para trás o projeto, e quem comprou a ideia foi a Birdview. Então, acho que esse não é o último, tem mesmo. Me socorro. Passar muito. Então é por isso que o meu slide é uma camiseta de corredor de Fórmula 1, né? Então a gente tem que agradecer sempre, né, a Universidade Federal de Pelotas, que paga o meu salário, que paga as bolsas, né, que permite que a gente tenha um programa de pós-graduação, o Google Apartment, Petrobras Embrapa, o CNPq, que paga a bolsa dos meus alunos, a maioria delas, né, a CAPES também. E a gente tem, só para terminar, fazer propaganda, lá em Pelotas a gente tem na Universidade Federal de Pelotas um negócio chamado Hub de Inteligência Artificial, o Hub 2IA. É o Hub de Inovação e Inteligência Artificial. Lá a gente criou é um prestador de serviço misturado com pesquisa, misturado com extensão, que a ideia é levar IA para dentro das empresas. Então, nesse caso, a empresa chega para nós com um problema e com dinheiro. Se não vier dinheiro, vai embora. Não, chega com um problema e com dinheiro, a gente tenta aplicar a inteligência artificial naquele problema. Então, a gente pega alunos, né, um aluno de mestrado, um aluno de doutorado, estuda o problema e tenta aplicar. Hoje, a gente já tem alguma coisa acontecendo, vocês vão poder procurar no Google, se vocês vão achar rápido a página, não trouxe o QR Code aqui para vocês verem, mas a gente já tem algumas experiências interessantes. E a maioria delas, por que pareça, é formação em inteligência artificial da equipe da empresa. A empresa quer que as pessoas aprendam inteligência artificial, como é que é, o que é, como é que eu posso usar. Então, muitas das nossas ações no Hub de IA não são resolver problemas para a empresa, e sim apresentar a inteligência artificial para a empresa, para ela entender onde que ela pode começar a discutir os processos, aplicar os processos. Então, é bem interessante, é uma ação muito interessante, assim, não sou eu que coordeno o Hub, eu sou um dos professores do Hub, mas é uma iniciativa assim, bem inovadora da universidade, que busca pegar o momento em que a inteligência artificial está, né, entrando na indústria de verdade. Pelo menos o ChatGPT está fazendo bastante barulho, né? Então, quando tem barulho, né, onde tem fumaça tem fogo, então a gente quer tentar contribuir com a indústria de alguma forma. Então, o que a gente faz lá no grupo de engenharia de sistemas ciberfísicos, né, no laboratório, é tentar fazer pesquisa aplicada. Eu, dentro desse grupo, sou o cara da IA. Né? Esse grupo tem outros engenheiros, o professor Júlio, que o professor Juliano conhece também, foi nosso colega, também atua nesse laboratório. Eu trabalho com IA aplicada aos sistemas cyberfísicos. Aqui é o logo do laboratório. Era isso.